Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de manufatura da linha Proteus, tá? Então, o principal foco dela hoje, nós vamos falar sobre um módulo chamado chão de fábrica. E o resultado dele é que eu vou conseguir calcular o OEE, que é a eficiência global da manufatura da empresa, e também por máquina, as metas das máquinas, esses indicadores que em geral o pessoal busca e quando usa outros módulos eles acabam fazendo esse indicador em planilhas, tá? É um módulo com 3 anos já de mercado e ele é muito bem recomendado quando você precisa gerenciar indicadores voltados ao OEE, tá? Que conceitualmente ele utiliza os pilares de produção, disponibilidade e qualidade, né? Então vamos lá. Ponto principal para eu utilizar e ter indicadores precisos é o processo produtivo. Então eu vou clicar aqui no processo produtivo e é importante eu ter ali uma determinação de quais são os recursos determinados, a linha, o tempo padrão para cada um desses processos, tá? Então isso aqui é um dos cadastros mais importantes que eu tenho, bem como recursos alternativos, componentes, enfim. Aqui é o cadastro de operações nas quais o produto vai passar. Cada operação que eu abro aqui, ela é passível de um reporte lá no meu chão de fábrica. Então, o primeiro cadastro que eu faço é a parte de roteiros de operação. Ainda agora, falando sobre o módulo de chão de fábrica, é um módulo que está dentro do Proteus já. Eu tenho alguns cadastros e parâmetros, então aqui eu consigo selecionar áreas de produção e amarrar os centros de trabalho nessas áreas, área injetora, área montagem, e aí para cada um desses eu consigo atrelar uma máquina e o recurso relacionado àquela máquina. Então, um exemplo seria uma máquina injetora, que tipos de processo, o que eu vou reportar nela, tá? Atrelar e amarrar um recurso a ela, além do turno que ela vai trabalhar. Então eu consigo setar uma parametrização por máquina aqui muito mais robusta do que no módulo de PCP. Ainda no processo, eu tenho um parâmetro aqui, vou fechar esse aqui e vou ativar o recurso. O parâmetro de recurso da solução é onde eu vou colocar não só o operador, mas eu tenho ferramentas, por exemplo, o molde da injetora. Tá? Então eu tenho aqui uma configuração onde eu amarro a injetora, os moldes e amarro esse molde na injetora. Fora esses cadastros, esses pré-cadastros que eu estou fazendo aqui, eu vou atrelar também a parte de turnos, né? Motivos de refúgio, motivos de parada, itens de controle são itens que eu posso em tempo de produção medir uma temperatura, uma viscosidade, então eu consigo medir esses processos. E padrão da solução vem já os indicadores relacionados à OEE. Então eu tenho disponibilidade planejada, a real, a eficiência geral, a parte de qualidade, o takt time, que é a fila. Então eu tenho todo esse processo e para cada um desse, disponibilidade real ali, por exemplo, eu consigo ter uma fórmula, as faixas disso, e conforme a faixa eu mando e-mail, e com base nisso eu vou já fazer a operação do sistema. Então a ordem de produção ela é aberta por MRP, manual e todo esse processo, né? Aí depende da forma. E isso cai, como a gente chama de dispatch list aqui para mim. E o que é o dispatch list? Eu posso vir aqui, ó, apontamento de produção. Essa seria o meu centro de trabalho, lá a minha máquina, eu estou do lado da máquina e aqui traria uma fila de tudo que eu tenho que produzir naquele meu centro de trabalho. Então olha a fila, ó. A operação, qual é a hora disponível, tá? E aí aqui eu já vou pegar a verdinha que já está planejada e pronta para trabalhar. E olha que bacana. Isso aqui tem um ponto interessante que aí eu uso os recursos do Proteus para reduzir a quantidade de campos nesse processo. Mas ele já vem a ordem, o que eu preciso fazer, a descrição da operação. Aqui eu vou iniciar uma preparação da máquina, então é o setup de máquina, eu consigo apontar como um motivo e aí eu vou dimensionar e medir esse tempo de setup. E aí nos detalhes eu tenho lá a quantidade que eu vou reportar, então eu posso reportar 100, aí já foi dar um avanço nesse processo. Se eu apontar aqui que 98 foram aprovadas, ele vai me abrir
a parte de apontamento de refúgio. E esses refúgios podem ser por retrabalho ou sucata mesmo. E aí, com base em todos esses pontos que eu aponto, além do que os recursos que eu estou usando, o GGF ele já vem embarcado no centro de trabalho, eu vou gerar nesse módulo os indicadores. E aí eu tenho como já automatizar esses indicadores através do monitoramento de fábrica e também através do gerencial de produção. Então vamos ver o monitoramento de fábrica. Eu posso dimensionar metas, estou calculando o OEE aqui, consigo detalhar, consigo entender como ele chegou naquele indicador, tanto projetado quanto realizado, e os apontamentos que fazem aquele perfil ser calculado o OEE. Então eu tenho todos os indicadores aqui, ele gera o gráfico, gera o planejado, e eu consigo ainda analisar a eficiência, analisar a parada, a evolução histórica desse meu indicador. Então é um módulo extremamente robusto para quem gosta mesmo de controlar esses, não é quem gosta, para quem precisa controlar indicadores baseados no OEE, né? O outro detalhe que eu tenho é que eu consigo aqui também ter o apontamento de produção, então eu tenho diversos parâmetros e aí eu tenho as métricas que já vêm pré-setadas e aqui eu consigo modificar pelo que eu quero ver, se é por máquina, se é por turno, se é por família de produto e todos os campos que vocês querem visualizar aonde eu estou pedindo o report. Então eu posso vir aqui, alterar a data e quando eu faço esse processo, ele já me calcula ali, ó, os indicadores da injetora. Então eu tenho o número de apontamento, o tempo de preparação, tempo de preparação real, horas extras, qualidade. Então olha só a quantidade rica de informação que eu tenho dentro do módulo de chão de fábrica. Pessoal, esse é o módulo de chão de fábrica do Proteus, tá? Eu me chamo Fábio Pimenta, sou um dos arquitetos de solução da TOTS Curitiba. Precisando de mais informações, basta entrar em contato com o seu ESN ou falar conosco aqui da TOTS Curitiba. Um grande abraço.